Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um Conexões Ribeirão Preto, nosso encontro aqui na TV Tati, todas as semanas, né? Pela TV Tati, canais 22 e 522 da NET, às terças e sextas-feiras, às 21h30, mas também agora na TV Tati IN, 32.1 TV aberta, Rádio 79, também na Tati FM 91.3, no Facebook e no YouTube. E nessa semana nós temos aí, né, a grata satisfação de receber o vereador Marcos Papa, ele que é representante da Rede Sustentabilidade na nossa Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Aliás, a gente já está tentando trazer o Marcos Papa aqui já faz uns 40 dias ou mais, né? De duas outras vezes em que nós o convidamos, ele não pôde estar aqui, mas finalmente hoje, né, conseguimos trazê-lo. Muito bem-vindo, Marcos, tudo bem? Tudo bem, professor Lages. Obrigado pela paciência aí de ter considerado as duas recusas, mas eu não estava em Ribeirão Preto. Dessa vez, felizmente, estamos por aqui, atendendo a esse gentil convite de vir para o Conexões Ribeirão. Muito bom. Ô Papa, vamos começando com amenidades, né? Depois a gente passa para os ferféus aí da semana e tal, né? Mas eu gostaria muito, você que participou da legislatura anterior, né? E participa dessa atual legislatura e conviveu então com duas realidades que a mim parece, né, um pouco diferentes, né? Eu gostaria que ouvir a sua opinião a respeito, né? Da legislatura anterior, muito identificada com o escândalo da Sevandija, e essa atual legislatura. O que mudou para melhor, para pior? Como é que está isso, o Marcos? Lages, muitas pessoas me perguntam isso realmente com relação a a Câmara da legislatura passada e essa. Bom, na legislatura passada havia uma base aliada composta de vereadores que estavam na Câmara há décadas. E isso realmente construiu um império para eles ali dentro, que nós não tínhamos condições de ver, porque era a diretoria, a presidência da Câmara, mancomunada com uma base aliada de vereadores, que eu não chamava de base aliada, eu chamava de base de conivência. Porque havia uma organização criminosa assaltando Ribeirão Preto. O nosso mandato pôde revelar 3 das 4 linhas de investigação da Sevandija. Se der tempo aqui, a gente entra nos detalhes. Então, havia uma organização criminosa dilapidando Ribeirão Preto e uma base conivente dizendo sim para tudo isso. E o problema é que eram vereadores antigos, muito experientes, e era um local muito difícil de trabalhar. Eu tive que contar com a ajuda da Justiça, e talvez não por outro motivo, durante o processo da Sevandija, por ser o presidente da CPI do DAERP, eu tinha a senha do processo, houve uma extrema colaboração do nosso mandato com o GAECO para revelar o que foi revelado na CPI do DAERP, no caso dos honorários da advogada Zueli e também nas votações das contas da prefeita. Hoje nós temos uma Câmara renovada, não há mais aqueles dinossauros, né, que havia na Câmara, e nós conseguimos implantar uma agenda de transparência muito robusta, né? Hoje o site não se compara, o site da Câmara Municipal de hoje com o site de antes. Para você ter uma ideia, não era possível divulgar a relação dos assessores, dos meus assessores, no site oficial da Câmara Municipal. Não era permitido isso. E na época, quem era chefe do nosso gabinete era o Cordeiro de Sá. Houve até discussões ali, porque não podemos publicar a relação dos assessores, e a saída foi o Sá publicar no site pessoal, no marcospapa.com.br. Só que travamos uma batalha, a imprensa publicou, cobriu bem, e nós conseguimos, além da publicação da relação dos assessores no site oficial da Câmara, também a publicação da pauta de votações, que nem a imprensa nem a cidade tinha acesso ao conteúdo, só os vereadores. Então parece que mentira que isso aconteceu há muito pouco tempo. Hoje evoluiu muito, hoje é possível entrar em cada vereador, ver o quanto gasta, e foi uma exigência que eu coloquei, foi o meu voto que elegeu o Rodrigo Simões presidente e o Boni vice. Foi uma exigência que eu fiz, a imprensa publicou uma carta compromisso com 7 princípios de transparência, um deles era criar a Comissão Permanente de Transparência na Câmara. Muito bem, Marcos, eu acho que você resumiu bem essa questão aí do paralelo entre as duas legislaturas, né? Mas eu queria saber agora, hoje, né, essa relação de legislativo e executivo, né?
E aí a gente percebe que muitas questões aí que afligiam a vida da população continuam, né? Se falar de buraco é uma coisa já meia decenal, né? Se falarmos de problemas na educação, nossa, terríveis, né? Saúde continua com problemas. Afinal, e muito parece que a atual administração seria uma continuidade da anterior, principalmente em termos de qualidade de serviços prestados à população, né? E nessa situação, como é que fica a Câmara? Qual a relação hoje, por exemplo, né, da Câmara Municipal, especialmente de seu mandato, com a atual administração do prefeito Nogueira? Muito importante a sua pergunta e eu agradeço, Lages, porque as pessoas confundem uma moderação, uma independência com fazer parte de base daqui ou base de lá. Às vezes eu estou questionado assim, Papa, você vivia com o chicote na mão quando a prefeita era a Darcy Vera e agora com o Nogueira não. E eu digo que eu trabalho em cima de provas, né? Quando eu dizia para ela que ela colocava dinheiro do povo no bolso de particulares, eu tinha prova. E levei adiante essas denúncias e culminou com todas as notícias que a população sabe. O prefeito Duarte Nogueira, até que os fatos, que as provas venham a comprovar, até o presente momento não há uma comprovação de desvio de recurso público. Então não há porquê uma ação contundente contra o governo. O que há? Há um governo ruim, há um governo que não sabe conversar nem com a sociedade e nem com o servidor, um governo que demorou 2 anos para colocar um líder de governo na Câmara Municipal. E por que é importante um líder de governo na Câmara Municipal? Suponha que a prefeitura, o prefeito encaminhe um bom projeto para a Câmara Municipal, ou um projeto ruim, e você tenha que emendar. O vereador vai sugerir, olha, o teu projeto é bom, mas eu vou emendar, eu vou melhorar assim. O seu projeto é ruim, mas eu vou consertar assim. Com quem que o vereador conversa na Câmara? Não tinha líder. Tinha que ir no Palácio, eu me nego. Vou no Palácio quando tiver uma solenidade, alguma coisa importante para a cidade, mas não para falar do dia a dia entre o governo e a Câmara. Então foi um erro grosseiro que o governo cometeu por ter um partido que está esfacelado. O PSDB de Ribeirão Preto está esfacelado, né? Nós tivemos agora a nomeação do André Trindade, que é o líder do governo, do Democratas, mas o prefeito não tinha ou não tem alguém no próprio partido de confiança para colocar como líder do governo na Câmara. E isso atrapalhou muito. Muitos projetos que poderiam ter andado mais rápido ficaram para trás por conta dessa lerdeza do governo na relação com a Câmara Municipal. E lerdeza também na relação do governo com o pró-urbano. Nesse aspecto, você menciona, e é com razão, assemelha-se ao governo anterior. Por quê? Porque eu consegui na Justiça derrubar uma autorização que a ex-prefeita deu para publicidade nos pontos de ônibus. Dei de presente para o atual prefeito. Agora faço uma licitação honesta para que nós possamos usar democraticamente e legalmente os pontos de ônibus para ter banco e cobertura e uma propaganda financiando isso, né? Já se passou 1 ano e meio, já está no terceiro, do ano e meio que cancelamos a autorização. Já está no 3º ano de governo, caminhando para o final, e o prefeito não faz uma licitação autorizando a publicidade nos pontos de ônibus. A nossa investigação aponta algo em torno de 12 milhões. E é por isso que eu afirmo, com base em estudos, que a passagem de ônibus em Ribeirão Preto pode baixar 40 centavos. O faturamento das empresas gira em torno de 120. Se contabilizar na última linha essa receita líquida, é possível reduzir o preço da tarifa. Então, nesse sentido, o governo do prefeito Nogueira se assemelha ao governo Darcy Vera. Também se assemelha ao governo Darcy Vera quando não chama as empresas para uma repactuação do contrato de transporte coletivo, permitindo consertar alguns pontos. Por exemplo, se alguém subir as escadarias do Palácio Rio Branco agora, ou se o prefeito entrar aqui por essa porta, e a gente pergunta para ele, prefeito, o pró-urbano cumpriu os investimentos que o contrato determina na construção dos terminais? O prefeito não sabe responder. E nem a Câmara. O Poder Legislativo, nesse aspecto, não tem opinião. Porque eu pedi a contratação de uma consultoria para analisar o cumprimento do contrato e a mesa diretora me negou.
Ou seja, o Poder Executivo não tem opinião, o Poder Legislativo não tem opinião e as empresas de ônibus fazem o que bem entendem nessa cidade. Então, nesse aspecto, você tem razão, né? A atual administração se assemelha, sim, à administração anterior. Tem vários outros exemplos que no decorrer do programa, se a gente cutucar, a gente vai falando. Vamos voltar nos detalhes aí. Ô Marcos Papa, e na semana passada nós tivemos aí, né, uma situação de crise política bastante séria, envolvendo prefeitura, envolvendo a Câmara, envolvendo sindicato de servidores, os próprios servidores municipais, né? Veja, o sindicato levou, né, entrou com um pedido de impeachment na Câmara Municipal. Esse pedido foi lido no mesmo dia, na sessão, né, da tarde, da noite. E eu gostaria de saber de você, né, exatamente por que o seu voto contrário a esse pedido, juntamente com outros 17 vereadores, me parece. Foram 18 votos contrários, né, e 6 favoráveis, né? Eu queria saber exatamente assim, a questão das razões desse pedido. Uma delas, né, que é exatamente aquela envolvendo gasto de dinheiro público, uma campanha midiática que o prefeito fez contra os servidores e particularmente contra os aposentados, como eu sou aposentado da prefeitura, professor municipal, né? Eu me senti profundamente agredido com aquilo, vilipendiado, esmagado, né? Como se nós fôssemos responsáveis por toda uma crise econômica que atinge os cofres públicos já de outras administrações, né? Como se nós devêssemos pagar a conta. Eu não sei se, na sua opinião, essa seria uma razão de pelo menos investigar, juntamente com outros pontos que a peça estava apresentando, a questão dos 28,35% da reposição do Plano Collor, que também me atinge, porque eu também recebo esse direito juntamente com minha esposa, né? E que a prefeitura, na atual administração, procedeu muito mal, inclusive reduzindo essa restituição praticamente a metade, né? Quer dizer, nós que já fomos prejudicados pela administração anterior, né, devido à corrupção, que um dos pontos lá investigados pelo GAECO foi justamente esse processo dos 28%, agora entra o atual prefeito e prejudica ainda mais aqueles que tinham direito a receber essa restituição. Na sua opinião, né, havia razões ou não para esse pedido de impeachment e a questão também do método, ou seja, do processo, enfim, é esse o trâmite que geralmente se cumpre pela lei orgânica, pelo regimento interno da Câmara, em relação aos pedidos de impeachment, ou pelo menos os pedidos de investigação, que pode resultar no impeachment do prefeito, do atual mandatário do Palácio? Isso, é importante essa cronologia, né? Era um pedido de investigação. Um pedido de investigação que poderia culminar num pedido de impeachment, mas nós não estávamos votando o impedimento dele ou não, estávamos votando a abertura de um procedimento de investigação. Então é importante centrar nisso. É importante centrar também, Lages, que eu sou filho de servidor municipal. A minha mãe é pensionista, então esse problema nos atinge na carne dentro de casa, né? E realmente essa propaganda é um vexame que a prefeitura protagonizou, como outros vexames, como, por exemplo, ficar fazendo propaganda em FM, gastando dinheiro do contribuinte em propaganda em FM, dizendo que vai duplicar a Fernando Ferreira Leite do Ribeirão Shopping até a Avenida Caramuru. Um vexame gastar dinheiro com isso, num momento em que as escolas estão sem professores e que os alunos estão dentro do pátio. Então, importante dizer dessa questão da investigação. Investigação é coisa séria. Eu levei adiante várias investigações, 12 procedimentos contra o desgoverno anterior, né? Aquele grupo político que ainda algumas pessoas estão na política em Ribeirão Preto. Levei adiante investigações com seriedade. A forma como foi feita quinta-feira na Câmara Municipal se assemelhou a um teatro. Se assemelhou a um teatro, porque se quisessem realmente investigar, teria sido dado a notícia, a leitura do pedido de investigação, dado ciência aos vereadores para que as assessorias pudessem estudar e na terça-feira votar. Qual que era o problema? Eu pergunto àqueles que assodadamente foram à Câmara Municipal, qual seria o problema de se estudar a denúncia,
né? Vamos presumir. Eu nem vi o conteúdo, porque não foi votado no mesmo dia, foi votado no mesmo minuto. Entrou 10 para 6 na Câmara Municipal, um parecer da coordenadoria jurídica que me pareceu já estar pronto, porque, se eu não me engano, 6 ou 7 laudas muito bem escritas, além de abordar os critérios de admissibilidade, abordou questões de mérito com textos do pedido de impedimento. Então, me parece que é algo que já estava pronto. E assim, os vereadores não tiveram ciência do que estava acontecendo. E o servidor, com razão, o servidor que muitas vezes é usado, e dessa vez foi usado também. Por que eu falo também? Porque uma vez o Wagner ainda era presidente, lotaram a Câmara Municipal, junto com a tropa de choque da Darcy Vera. O Marinho era vice-prefeito daquela administração, junto com a tropa de choque da Darcy Vera, para chantagear os vereadores e dizer assim, ou tem aumento extorsivo do IPTU, ou o servidor não vai ter a reposição da inflação. E era uma grande mentira, né? Então, esse método de invadir a Câmara Municipal, uma coisa é participação popular. O que aconteceu quinta-feira na Câmara, o servidor foi usado. Porque o servidor, com razão, Lages, com razão, ele está revoltado com esse governo que não sabe conversar com o servidor, que maltrata o professor. Maltrata o professor. Então, existe uma sensação correta de indignação da população que essa administração se assemelha à administração anterior. Existe uma indignação dos professores e da cidade que esse governo não sabe lidar com a questão da educação, que é estratégica. É a segunda secretária da Educação que cai. Não se vota o Plano Municipal de Educação, que foi legal e amplamente discutido com a sociedade. Então, assim, o servidor está coberto de razão com a indignação e com a revolta. Agora, um pedido de impedimento, os vereadores nem sabem o que está sendo pedido e põem para se votar no mesmo minuto, isso eu não aceito. Ô Marcos, já passamos até do finalzinho do primeiro bloco, a gente termina aqui o primeiro bloco, mas voltamos nesse assunto daqui a pouquinho no segundo bloco, tá bom? Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Voltando então no nosso segundo bloco aqui, com essa conversa hoje com o vereador Marcos Papa, né? Ô Marcos, voltando na questão lá do pedido do impeachment lá por parte do sindicato, né? Eu não sei, eu acho que o grau de revolta, de insatisfação, né? De verdadeira indignação do servidor público, que representa bem a indignação de toda a cidade em relação a essa atual administração, sim, ela acabou tendo quase que um movimento autônomo em relação à própria diretoria do sindicato. Ou seja, essa questão do impeachment acabou sendo um sentimento quase que generalizado. Eu vi juristas se pronunciando sobre a questão, eu vi lideranças comunitárias, eu vi pessoas que muitas não estavam diretamente ligadas à questão da greve dos servidores e tudo mais, né? Mas, afinal, um pedido de impeachment é uma coisa muito séria, né? Seríssimo. Nós tivemos, por exemplo, o pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que a mim me parece que foi o fator desencadeador que levou a todo esse processo de crise que a gente está vivendo hoje, inclusive com a ascensão ao Palácio do Planalto de um governo de extrema-direita. Não dá para desvincular o que aconteceu lá, anos atrás, com o que está acontecendo hoje. É todo um processo, né?
Vocês chegaram a ler esse pedido de impeachment antes da votação em plenário? Como é que foi? Porque eu acho que foi uma coisa muito rápida. Teve uma reunião entre vocês, inclusive assim, para discutir esse pedido antes de ir para o plenário? Teve, enfim, uma preparação, né, para poder encarar essa questão que, mesmo que seja uma abertura de uma investigação, de qualquer forma, a gente sabe como é que essas coisas começam, a gente não sabe como é que terminam. E pode terminar, sim, com um pedido de afastamento do mandatário, né? Como é que foi essa questão da tramitação desse projeto lá na Câmara? Também muito importante a sua pergunta, Lars, eu agradeço. Nós fizemos uma reunião com a mesa diretora, justamente porque a Câmara estava lotada, né? O servidor, nesse momento de indignação, com razão, e eu chamo a atenção para a questão dos professores que estão sofrendo demais, né? Até uma angústia de não ver o plano municipal de ensino aprovado. Ribeirão Preto ostenta a vergonha de ser a única cidade do estado de São Paulo que não tem um plano municipal de educação aprovado. Repito, plano discutido ampla e legalmente com a sociedade, que o desgoverno anterior não quis fazer vigir e o atual governo, se assemelhando ao desgoverno anterior, não quer fazer vigir. Diz que é inexequível, mas não mostra onde é inexequível. E, ao mesmo tempo, gasta dinheiro à toa com propagandinha em rádio de FM, né? Com propagandinha que não há necessidade, com a Fortec, por exemplo. Por que a Fortec custa tão cara? Bacana, temos que capacitar o trabalhador, mas o Plano Municipal de Educação seria uma prioridade maior. Nós conversamos naquela antessala, que tem, na sala do fundo, aliás, que os vereadores podem se reunir, e houve até um certo aceite por parte do presidente, por parte do vereador Marinho, que estava bastante ligado ao Laerte, ao atual presidente do sindicato, de que realmente seria prudente. O regimento determina a leitura, mas como a Câmara estava lotada, ali não era somente um protesto pelo pedido de investigação, era um protesto contra a prefeitura, contra o prefeito. A leitura, ela ficou prejudicada, porque a leitura, diante daquela manifestação, não é a mesma coisa que você sentar e fazer uma análise jurídica, né, do pedido, da admissibilidade do pedido. Então nós consensuamos, praticamente consensuamos, houve um consentimento de que o regimento determina a leitura, então vamos ler. Distribuir para os vereadores, para as assessorias, para analisar o que está sendo pedido. Impeachment é coisa séria e tem que ser tratado sério mesmo. E se a razão que está apontada ela fizer sentido? A forma atabalhoada como eles puseram para votar, de maneira precipitada, assodada, usando o servidor que estava presente, prejudicou. Porque sem saber o que estavam votando, os vereadores negaram. Por isso meu voto não. Mas os vereadores não sabiam o que estavam votando? Não sabia, Lages. Ninguém viu o conteúdo da denúncia. Um calhamaço desse tamanho que entrou na Câmara às 17h50. Né? Como é que pode tomar ciência, análise criteriosa? De novo, é um pedido de impeachment. E a Câmara Municipal, me desculpa, se houve vereadores que achincalharam, que sujaram a Câmara, esse vereador não sou eu. Ali não é um boteco onde nós estamos conversando, né? Muitas vezes tomando uma cerveja, uma delícia, mas ali não é isso. Ali é um poder constituído da cidade. Então tem que ter respeito. Nós precisamos olhar o que está entrando ali. E havia um pedido de investigação do prefeito. Ora, eu repito a pergunta, qual o problema de ler, distribuir para os vereadores lerem? Conversei muito com o vereador Jorge Parada sobre isso ali também. O nosso voto seria pelo sim. Não me lembro de outro vereador que eu conversei no dia, mas o vereador Jorge me marcou muito a conversa. O próprio vereador Otoniel, que acabou votando não, votando sim, mas antes tinha essa opinião, de que nós tínhamos que fazer uma análise dos critérios de admissibilidade. Agora, não foi feito isso, não foi nos dada essa oportunidade. E mais, houve sinalizações de que esse pensamento estava ok. E, de repente, o vereador Marinho me diz, mas o sindicato, eles estão querendo que vota hoje. Ora, por favor. Né? Então, com todo respeito aos companheiros do sindicato, com todo respeito aos companheiros servidores, relembro, sou filho de servidor, é muito estranho. Sabe o que é estranho, Lages? Os servidores sempre foram no meu gabinete perguntar as coisas, tomar uma iniciativa. Olha, Papa, como é que é isso? Como é que nós vamos proceder? Eu quero relembrar aqui
do desgoverno anterior, que não queria cumprir a promessa de campanha do decreto das 30 horas para os servidores da saúde. Não queria cumprir. Sozinho, eu enfrentei o desgoverno anterior e o decreto da prefeita foi derrubado. Ela não cumpriu, mas o servidor que guardou o holerite vai poder entrar na justiça para receber o que lhe é de direito. Sozinho. Não me incomodo com isso. Agora, precisa saber o que está votando. Ô Marcos, nosso tempo já está quase no finalzinho, mas tem mais uma perguntinha a respeito ainda desse entreveiro aí na Câmara, né? Teve alguns vereadores que talvez pelas razões que você está apresentando aqui, quer dizer, uma votação de um pedido, você mesmo falou, uma votação de um pedido de investigação sem que os vereadores tivessem tempo até de ler todo o conteúdo, etc., de uma questão séria, né, porque o afastamento de qualquer governo, seja ele qual for, é uma questão gravosa em termos, né, de justiça, em termos de democracia, enfim, né, é uma questão que tem que ser bem avaliada. Agora, alguns vereadores não estiveram presentes, né? Eu me lembro de ter visto o painel da Câmara, que foi muito compartilhado aí nas redes sociais, mostrando quem votou sim, quem votou não, e eu percebi que talvez alguns vereadores ali não compareceram justamente porque não estavam cientes do conteúdo ou não quiseram, por alguma razão, né, para o bem ou para o mal, por alguma razão, não quiseram se pronunciar, e talvez por essas razões que você apresentou aqui. Não seria o caso também de você ter se omitido nessa questão? Ah, mas eu não posso me omitir. O único vereador que não estava presente à sessão foi o vereador Orlando Pessotti. O vereador Luciano Mega e o vereador Bertinho Scandiuzzi, que não aparece o voto no painel, registraram oralmente o voto contra a abertura da investigação. Ah, é? Tá bom. Então isso não ficou claro para quem tomou conhecimento do fato pela foto, pela né? foto lá do... O vereador Luciano Mega e o vereador Bertinho registraram verbalmente o voto não. Então foram 22 votos não e 5 votos sim. 6. Foi isso? 6. O Lincoln também registrou, o presidente registrou o voto sim verbalmente, não está cravado lá no painel. Tá. Então são 21 votos não e 6 votos sim. Então eu não posso me omitir, Laje. São assuntos graves, né? Eu quero, num momento, o teu programa eu agradeço demais, porque está permitindo a gente aprofundar, não ficar na superficialidade, porque a cena foi muito rápida, né? Os defensores do sim vão dizer, nós lemos o processo, nós lemos o procedimento, 10 minutos são suficientes. Olha, desculpa, para uma análise criteriosa e justa, repito, e se o motivo que estava lá no pedido for bom? Que a gente não sabe o que era. Agora que estamos estudando, né? Eu gostaria de passar o final de semana estudando esse assunto para na terça-feira votar com consciência, com firmeza. Não foi possível. E se o que está lá no pedido for correto, como é que faz? Então esses assodados, né? Esses que se preocuparam mais em ficar bonito na foto com o servidor, que armaram aquele teatrinho de horrores na quinta-feira, prejudicaram um pedido que pode até ser bom, mas prejudicaram pela forma como agiram. Então, eu preferi não me precipitar. Hoje, estou acionando o atual prefeito na justiça porque ele não cumpre a lei que manda vistoriar as pontes e viadutos na cidade, porque nessa cidade ponte cai, e farei isso quantas vezes forem necessárias, seja qual for o governo. Muito bom, Marcos. Terminamos aqui, então, essa entrevista, né? O tempo exige da gente isso. Posso fazer um apelo, Lages? Sim, rápido? Fica à vontade. Queria pedir para o servidor que está nos assistindo aqui. Sempre conversamos no meu gabinete, fora do gabinete, está de porta aberta, né? E sempre avaliamos a melhor maneira de conduzir um processo para ter êxito e não para ter fracasso. O convite está repetido. Terminamos, então, mais um Conexões aqui. Agradeço muito sua presença, de ter vindo aqui, né? Uma oportunidade para a gente aprofundar essa discussão que está aí na ordem do dia da cidade, né? E agradeço muito, fica aí as portas abertas, né? Para a gente falar de outras coisas, projetos de lei, questão da educação que eu queria, do plano municipal de educação, que não deu tempo da gente falar hoje, de outras oportunidades, a gente conta com você aqui também. Muito obrigado por ter vindo. Fico tá bom? à disposição, Lages, à disposição. E terminamos aqui mais um Conexões dessa semana, chamando aí, convidando todos vocês para nos acompanhar novamente na semana que vem, com outra grande entrevista, outro convidado todo especial. Até lá!